Olá pessoal, aqui estamos nós com o nosso Bom Dia Bob Dylan. Esse Bom Dia Bob Dylan que está indo ao ar em 1º de março de 2026. Estamos aí com quase 2 anos já de vídeos, espero que esteja agradando e agradeço aos likes, aos compartilhamentos, às divulgações. Muito obrigado e não esqueçam sempre de dar o like. Muito bem, hoje nós vamos falar de uma música chamada New Morning que eu escolhi com bastante carinho para hoje por uma razão especial que eu vou dizer mais para o fim, a razão da escolha dessa música. Está no álbum New Morning, ou seja, música. O álbum tem o mesmo título dessa música. Algumas vezes o Dylan faz isso, né? Dá como nome do disco o nome de uma de suas músicas. No caso aqui, New Morning, e que não é a primeira música do disco, a primeira é If Not For You, que eu ainda não trouxe aqui, vou trazer algum dia. Desse álbum aqui, eu já trouxe para vocês a One More Weekend. Já trouxe para vocês aqui. Muito bem. Esse álbum aqui, então, foi gravado em junho de 70. Ele foi lançado em outubro de 70. E ele foi lançado apenas 4 meses depois do desastroso Self-Portrait, que fracassou assim retumbantemente. E era um álbum só com covers e escolhas ruins feitas pelo Dylan, enfim. E, incrivelmente, estava já gravado um Self-Portrait 2, que muitos consideram que, se tivesse sido lançado, teria sido. Poderia até acarretar o final da carreira do Dylan, porque estaria tão ruim quanto o primeiro. Mas como é que sabe, né, se não foi lançado um Self-Portrait 2? É porque algumas dessas músicas foram lançadas, essas que fariam parte do Self-Portrait 2, foram lançadas num álbum que foi lançado assim pela Columbia, numa raivinha, digamos assim, por conta de um probleminha que ela teve com o Dylan. Mas isso eu conto outro dia. Enfim, acabou dando publicidade a essas músicas, né? O fato é que esse álbum aqui, New Morning, que é todo ele composto por músicas de autoria do Dylan, veio como uma espécie de redenção desse álbum tão ruim que foi o Self Portrait, que não era um álbum de inéditas, eu repito, era um álbum ou com o aproveitamento de algumas canções em shows, ou algumas músicas de outros compositores. Essa música, New Morning, ela foi composta inicialmente para fazer parte de uma peça de teatro de Archibald MacLeish chamada Scratch, que ela faria então parte da trilha dessa peça, juntamente com Time Passes Slowly e Father of Night. Todas essas três músicas estão aqui: Father of Night, Time Passes Slowly e é a New Morning, né, que é a que eu estou trazendo aqui agora. Elas acabaram não fazendo parte da peça, o autor acabou optando por músicas mais antigas de Dylan, e o que aconteceu foi que essas músicas que estavam compostas para essa peça serviram como uma espinha dorsal para esse álbum, que acabou sendo New Morning. Aí o Dylan acabou compondo mais algumas músicas e, para redenção dele, acabou surgindo New Morning, que é um bom álbum, né? Então realmente serviu para elevar uh, o conceito, porque realmente tinha caído muito do Dylan enquanto compositor. Bom, e chegou a hora de dizer o porquê que eu escolhi New Morning, né? É porque amanhã, 2 de março, é o dia do meu aniversário. Então amanhã estarei completando 62 anos. E essa música aqui tem alguns versos que caem muito bem
como uma mensagem de aniversário para mim mesmo, né? Porque essa música diz. Aliás, uma observaçãozinha, eu disse que uma das músicas compostas para a peça era Time Pass Slowly, o tempo passa lentamente, podia passar lentamente em 1970, porque quando eu me vejo que eu estou completarei amanhã 62 anos, eu vejo quanto o tempo passa, na verdade, muito rápido, passa voando. E então o tempo podia passar lentamente lá em 1970. Aliás, quando eu tinha 6 anos em 1970, realmente eu achava que o tempo passava lento. Mas hoje definitivamente não penso isso. E essa música traz versos como, por exemplo, deve ser o dia em que todos os meus sonhos se realizam, tão feliz só de estar vivo, sob o azul do céu, nesse novo amanhecer, nesse novo amanhecer, nesse novo amanhecer com você. Tão feliz só de estar vivo, sob o azul do céu, nesse novo amanhecer, nesse novo amanhecer, nesse novo amanhecer com você. Então é uma música que realmente traduz o que eu sinto. Eu me sinto muito feliz por estar vivo, né? Por estar vivo e completando mais uma primavera, completando mais uma órbita em torno do Sol, então, que venham muitas outras aí, né? Então, é mais ou menos isso por hoje. Eu vou deixar para vocês aqui não só a versão do Dylan, uma versão aqui desse álbum, como também eu vou deixar aqui esse álbum aqui que eu já citei tantas vezes, né? 70 anos da Anistia Internacional com canções de Bob Dylan. Aliás, 50 anos da Anistia Internacional com 70, mais ou menos 70 canções de Bob Dylan. E aqui tem Darren Criss e Chuck Criss, eu vou trazer para vocês. E também de mais um músico que eu nunca tinha ouvido falar, The Subtle Rust. Vou deixar essas versões com vocês. Essa do Chuck, Darren, Chuck, como é que é? Darren Criss e Chuck Criss. Eu achei muito bonita, vale a pena vocês escutarem. Lembrando que essas versões vocês encontram clicando naquele mais que fica ali juntinho da descrição, que fica na descrição, tem um mais em negrito, vocês cliquem ali que vai aparecer os links, vão aparecer os links dessas músicas, da música de cada dia, né? E essas versões todas que eu estou indicando aqui para vocês. Então é isso, muito obrigado. E até a semana que vem com mais um Bom Dia Bob Dylan. Até lá!